Glória a Deus, graça e paz a todos. Aqui quem fala é a irmã Samara Martins, de Batiba, Espírito Santo. Nessa tarde eu tenho uma palavra de Deus revelada para o teu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 35 adiante. O título vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. Vemos que o nome Jesus, quando falamos o nome Jesus, já traz um grande impacto sobre a nossa vida. Porque esse nome tem o poder de libertar. Este nome tem o poder de salvar. Este nome tem o poder de expulsar os maus sobre a nossa vida. O nome de Jesus, quando é pronunciado, ele não é um nome qualquer. E através da palavra que vai ser pregada aos nossos corações, ela é o próprio Jesus. E se você abrir o teu coração para Jesus fazer morada e colocar essa palavra em prática, Jesus vai fazer uma ação na tua vida. E aqui está dizendo que ele acalma uma tempestade. Jesus, ele acalma várias tempestades. Agora eu vou entrar aqui dentro dos versículos, diz o 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Só até aqui, meus irmãos. Vemos que Jesus, ele vai dizer, sendo já tarde. Ele falou que era tarde. Para os discípulos. Para os discípulos é tarde. Para nós é tarde. Mas para Jesus realizar um milagre na nossa vida, nunca é tarde demais. Jesus, ele sempre chega na hora certa. Jesus, ele sempre age na hora certa. Talvez você aí está dizendo: Senhor, apresse-me a ajudar-me. Mas entenda que é no tempo do Senhor. A tua oração ele já ouviu, mas é no tempo dele. Ele vai fazer, porque ele não chega na hora errada, ele chega na hora certa. Para os discípulos poderia ser tarde, para você pode ser tarde, mas para Jesus nunca é tarde demais, porque ele sempre chega na hora certa. E logo abaixo do versículo 35 ele vai afirmar: passemos para o outro lado. Quando tem afirmação na sua palavra que ele disse passemos para o outro lado, e outras bíblias vai dizer vamos atravessar a outra margem do mar, Jesus já está aqui decretando e dizendo: nós vamos atravessar o mar, a outra margem, e vamos chegar do outro lado. Ei! Através desta palavra ele está dizendo para você: você aí que começou a caminhada, e Jesus não disse para você que teria dificuldade, mas se ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que eles, despedindo da multidão, levaram consigo, quem que levaram consigo? O discípulo despede a multidão e leva consigo dentro do barco Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus senta na polpa do barco, atrás do barco, e ele descansa, ele tira uma soneca. Mas Jesus está dentro do barco.
Ele não falou para os discípulos que teria tempestade, que teria vendavais, intempéries. Ele não falou que seria fácil. Ele só disse: vamos atravessar do outro lado. Então, se Jesus falou com os discípulos que poderia ir, ali eles estavam remando o barco, tinha que remar o barco para chegar do outro lado. Ei, vamos colocar aqui que o barco é o caminho estreito, é o caminho que conduz o céu, é o caminho que, quando você segue ouvindo a ordenança de Jesus, a palavra de Jesus, você vai chegar e vai receber as promessas do Senhor. Você está indo no lugar certo. Não preocupe com as dificuldades que você tem enfrentado na tua vida. Jesus está dentro do barco. E ainda para te dar mais segurança, Jesus estava na popa. Na popa do barco tem um objeto que chama leme. Leme é que controla o barco, para onde o barco vai. Ei, talvez você pensou assim: Jesus poderia estar na frente e os discípulos logo atrás. Porque se Jesus estiver na frente, ele vai conduzir o barco. Mas enganado é você que pensa, porque o leme está na popa do barco. E Jesus, ele tira a soneca no lugar certo, porque quem está com as mãos no leme é que está com controle do barco, está com controle da sua vida. Esse é Jesus de Nazaré. Não preocupe com as tempestades que vier sobre a tua vida. Ele disse: ei, eu estou dentro do barco. Ou seja, está dizendo para você, não é que ele disse, ele está dizendo para você que agora: ei, eu estou dentro do barco, eu estou com o controle do barco, eu estou com os leme na mão, o leme na mão. Então, para que você preocupar com as dificuldades? A Bíblia vai dizer que havia também com ele outros pequenos barcos, ou seja, do lado dele, ou um pouco distante, perto deles ali, havia também com ele outros pequenos barcos. Olha só. E o 37 agora vai dizer: e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, não nos barcos, no barco, de modo que já se enchia. O interessante aqui é que tinha outros barcos pequenos em volta deles. Mas o interessante é que as ondas que levantou, a tempestade que levantou, os ventos que fez com que as ondas se levantassem, batia no barco. Aqui está no singular, não no plural. Batia no barco onde Jesus estava, de modo que se enchia, ou seja, entrou água dentro do barco. E quando a água entra dentro do barco, o barco pesa e começa a querer o que? Afundar. Com certeza, quando pesa, começa a afundar. E eles, eu imagino aqui que eles já estão no meio do mar. Eles estão no meio do mar, mas Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco, entenda só. Por que que a tempestade vai vir só no barco que Jesus estava e nos outros não vem? Sabe por quê? É no barco aonde Jesus está que ele vai permitir grandes vendavais e grandes tempestades, até mesmo parecer que você vai morrer.
Até mesmo deixar as águas entrar dentro do barco, para o barco querer afundar e você achar, não tem jeito mais. Jesus permite isso acontecer, sabe por quê? Para você ter grandes experiências com Ele e a tua fé aumentar, para entender que com Jesus você passa por mais provações, com Jesus você passa com mais perseguições, com Jesus você vai enfrentar grandes vendavais e intempéries na vida, mas com Ele também você vai ter grandes experiências. Os barcos pequenos, a Bíblia aqui não afirma que entrou água e que teve vendavais. Mas o barco que Jesus estava teve grande vendaval e encheu e entrou água dentro dele. Mas uma coisa, a água entrou dentro do barco, mas Jesus não permitiu que a água enchesse o barco e afundasse o barco, e também não deixou que os discípulos morressem e nem saíssem fora do barco. Sabe por quê? Porque Jesus só vai permitir prova, e o limite da provação, Ele vai colocar limite na provação até onde você suporta. Porque Ele colocou o limite, o nível, o tanto que a água iria encher o barco. Porque Ele sabia até onde o barco não afundaria e até onde suportaria. Entenda que você às vezes olha, por que que fulano de tal tem uma vida melhor que a minha e eu estou na presença do Senhor? É porque o milagre que Deus tem para entregar na tua vida, olha só, escute bem isso aí. A tamanha tempestade que você enfrenta na tua jornada, na tua caminhada. A tamanha tempestade que os discípulos enfrentaram aqui, de vendavais de água dentro do barco. A tamanha dificuldade, grandes dificuldades que você tem enfrentado na tua vida, é também o tamanho do milagre que Deus vai realizar na tua vida. Pega essa aí. A tamanha dificuldade que você tem enfrentado na tua vida, e provação, perseguição, é o tamanho do milagre que Deus vai entregar e realizar na tua vida, a promessa que Ele tem para ti. Não sai fora do barco. Confia em Jesus. Se Ele deu a palavra, Ele não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Ele cumpre a promessa na tua vida. E sabe para onde ele estava indo? Ele estava indo levar a palavra. Eles não sabiam para onde estava indo, mas Jesus sabia, porque estava indo para uma cidade chamada Gadara. Região de Gadara. Lá existia um gadareno, um homem, um endemoniado, estava possesso de demônios, com possessão maligna. Tinha muitos demônios na vida daquele homem. E a intenção no coração de Jesus, mesmo cansado, dormindo, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele também cansava como nós, porque ele tinha o corpo físico também que o limitava. Mas mesmo ele sentindo cansado, dormindo na popa do barco, a intenção do coração dele é que o descanso dele era só lá na eternidade. Porque enquanto você está na terra, meu irmão, mesmo cansado, tenha disponibilidade para a obra do Senhor. Grande será o seu galardão. E Jesus, a intenção do coração dele era naquele lugar libertar aquele homem. E quando a luz estava aproximando diante das trevas que já estava no meio do mar, os demônios sentiram a presença do mestre e ficaram alvoroçados, revoltados. Ele sabia bem que a luz estava aproximando, porque aonde tem uma luz na escuridão, você vê que a luz já ilumina e já traz uma diferença, incomoda as trevas. Então o inimigo, ele vai criar uma circunstância, para quê? Para tentar impedir com que Jesus e os discípulos não cheguem lá. Mas quem é o inimigo para poder lutar contra Jesus? Só que o problema aqui
é tentar contra os discípulos, porque contra Jesus não tem como. E muitas das vezes, as provações que nós passamos, que vêm sobre a nossa vida, elas estão para o lado de fora. E elas vêm para quê? Para tentar nos amedrontar. Mas só está ameaçando, mas nada vai acontecer, porque Jesus está dentro do barco. As tempestades que estavam aqui sobre ele, estavam por lá de fora, atingiu um pouquinho dentro do barco, mas Jesus estava dentro do barco, mas não era para afundar o barco, não era para matar os discípulos, não era, Jesus permitiu, porque o inimigo só faz aonde Jesus permite, ou onde você dá legalidade. A água entrou dentro do barco porque Jesus permitiu que entrasse, porque senão não entraria. Então, a provação aqui, as ondas que se levantou, a água que entrou dentro do barco, isso aqui só foi para tentar intimidar os discípulos. O inimigo criou essa situação para intimidar os discípulos, porque o medo está dentro de nós. Às vezes o problema não é o que está fora, o que está acontecendo fora. O problema que está dentro de você é o medo que você cria. É o problema emocional que você deixa acontecer na sua vida. Essa guerra na sua mente. Essa incerteza, esse trauma que você deixa o medo alimentar você. E você acaba cedendo, pulando fora do barco. Não deixa, porque na presença do Senhor essas coisas só vêm para tentar nos intimidar, mas não vai acontecer nada, porque Jesus não vai deixar. Agora você pode perguntar, mas como assim que foi o inimigo que criou essa situação? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 24 aqui, na parte B aqui, diz aqui, ó, que Jesus, vendo aquela situação, porque que ele já estava ciente, mas ele estava dormindo, mas já sabia o que estava acontecendo. Os discípulos começam a desesperar e gritar: Mestre, Mestre, não te preocupa que perecemos? Essa Bíblia aqui é mais no original, mas as outras vai dizer outra forma. Mestre, estamos perecendo. E Jesus, levantando, repreendeu o vento e o quê? E a fúria da água. E eles cessaram e houve a calmaria. Ou seja, aqui em Lucas capítulo 8, versículo 24, a parte B aqui, ó. Jesus, ele vai repreender o quê? Repreender o vento e a fúria da água. Você acha que Jesus vai repreender a natureza que ele cria? Não, porque ele sabe até onde ele dá limite para a natureza. Aqui está falando a fúria. Natureza não tem fúria, que tem fúria é o inimigo. Foi o inimigo que criou aquela situação. Quando ele repreende, aí cessa aquela tempestade e houve a calmaria. E ele disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo o que Jesus fez, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e as águas, e lhe obedecem? Olha só, os discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, Jesus fazendo milagre, e mesmo assim tiveram medo. É assim nós. Jesus faz tantas coisas na nossa vida, e há momentos que nós vacilamos na fé. Acredita no Senhor, e tudo isso é para nós conhecer mais Jesus de perto, porque eles maravilharam e diziam um ao outro: quem é este? Perplexos, maravilhados. Quem é esse que ordena os ventos e a água lhe obedece? Isso é Jesus. Jesus tem um domínio da terra. Jesus tem um domínio do universo, do planeta. O Senhor tem todo o poder em tuas mãos. E Ele tem um domínio da sua vida, e você chegará do outro lado. E do outro lado, o ministério de Jesus será realizado na tua vida. Ele repreendeu os demônios que estavam naquele homem, endemoniado de Gadara. E grande foi a obra feita naquele lugar. E grande será onde Jesus vai te levar.
que Ele vai realizar na tua vida. Continue marchando na caminhada, que você vai chegar do outro lado e vai receber a promessa e vai cantar do outro lado. E desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.